Ah, o drible. Se existe uma palavra no dicionário do futebol que descreva melhor o jogador brasileiro, eu desconheço. O drible é mais que um gesto tático. O drible é movimento, tanto no sentido literal quanto no sentido existencial. Ou melhor, resistencial. O drible é resistir, é levantar a cabeça mesmo diante da dificuldade de um povo tão sofrido e sorrir. E fazer sorrir. O drible é mágico, muda a história de uma partida, muda a história de um campeonato, muda a história de um clube e mais que isso, muda a história de seres humanos. Exemplos não faltam. O maior deles a carregar o selo de qualidade BR, ao menos nos últimos anos, não poderia deixar de ser Ronaldo de Assis Moreira, o bruxo. Com uma infância difícil, especialmente depois da perda do pai, Ronaldinho se agarrou ao futebol e se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos. Depois dele, outros vieram, como Everton Cebolinha, Pepe e Ferreirinha. O ponto em comum entre eles? O mesmo gramado imortal, que de tão fértil fez nascer também Douglas Costa de Souza. E você vai conhecer a história dele agora. E vai conhecer também uma verdadeira história de amor entre um menino e seu clube de coração, com direito até a aceitar continuar uma vida difícil para não trair o seu time. Tudo isso ao custo de um simples like para fortalecer o canal independente que vos fala. Seja muito bem-vindo ao Curioso e vamos temer! Fazia muito frio naquele início de tarde de sábado no ano 2000. Mas a notícia era tão quente que viria a esquentar o futuro de muita gente. Pai, tem um guri lá no campeonato, ele tem 9 anos, é o menor de todos, mas não tem medo e passa por dentro dos caras, tu tem que ver. Foi assim que Vivaldo Marinho, ex-jogador e na época dono da escolinha Lance, em Sapucaia do Sul, ouviu falar pela primeira vez de Douglas. O piá valente e bom de bola, que encheu os olhos de todos ao redor do campo, igualava com talento a diferença de 4 anos e alguns quilos a menos em relação aos adversários, quase todos na faixa de 13 anos. O time dele, orquestrado por seus gambitos e uma habilidade incomum, havia acabado de ganhar da equipe de Kleber, filho de Vivaldo, que saiu afoito pela Coab perguntando a todos quem era o pai do projeto de craque. E ele estava mais perto do que imaginava. Como o treinador da equipe de Douglas não havia comparecido àquele campeonato, seu Antônio, pai do menino Douglas, estava fazendo as vezes de professor, até porque ele gostava muito de futebol e já havia até jogado na várzea da região. A tarde daquele sábado de inverno caiu, e cada um tomou o caminho de seu bloco ou do barzinho vizinho ao campo. Douglas e seu Antônio se preparavam para arrumar ao 24B, o endereço do apartamento de 3 dormitórios que abrigava a humilde família de 4 filhos quando foram abordados por Kleber. Meu pai tem uma escolinha, a Lance. O senhor pode levar o seu filho lá na terça? A resposta, é claro, foi positiva. Mas havia um obstáculo. A mensalidade de R$25, além das passagens. Kleber, encantado e confiante em relação ao potencial de Douglas, não titubeou. Não precisa pagar nada, é só trazer o menino. Na terça-feira, no horário combinado, lá estavam Douglas e a mãe, Dona Marlene, que havia ajeitado a agenda de faxinas nas casas de classe média alta em Porto Alegre para realizar o sonho do filho, o segundo dos 4. Douglinhas mostrou-se tímido no ambiente novo, mas Vivaldo percebeu a joia que estava por trás daquele menino de olhar desconfiado e escassas palavras. Douglas era assíduo e pontual, nunca faltava e cumpria qualquer determinação. Também seguia à risca o acordo feito em casa. Só jogaria se as notas na escola estivessem azuis como a camisa de seu time, o Grêmio. Poucos meses depois, Douglas estreou em seu primeiro campeonato, mas apesar de todo seu talento, tinha que driblar também as dificuldades de uma vida com quase nenhuma condição. Em seu primeiro jogo, em um de seus fortes chutes, viu a frágil chuteira rasgar. E criou-se ali um problema. Ele era o craque do time e a família não tinha recursos para comprar uma nova. Mas comovidos com a situação e cientes do talento de Douglas, os outros pais uniram recursos e um deles foi à loja de esportes mais próxima, voltando com um par de chuteiras reluzente e colorido. De chuteira nova, Douglas foi o destaque, goleador e revelação do campeonato. Apenas 3 anos depois, nem o brilho de suas chuteiras era páreo para o seu futebol. E assim como suas chuteiras iam ficando pequenas para ele, a escolinha Lance também ficou. Vivaldo então entregou suas joias na mão de quem poderia lapidá-la mais ainda e mostrar ao mundo o menino de ouro. Foi aí que Douglas foi oferecido ao Grêmio, mas acabou ficando mesmo no Novo Hamburgo em 2002. Com a situação de não ter ficado no Grêmio entalada na garganta, Douglas seguiu trabalhando, até que no ano seguinte enfrentou o próprio Grêmio e fez o que tinha que fazer. Foi o nome do jogo e fez um dos dirigentes gremistas o reconhecer. E
perceber também o tamanho do erro que foi liberá-lo. Semanas depois, enfim e definitivamente, Douglas estava no Grêmio. Aos 13 anos, tomava o caminho do sucesso, 2 anos antes do prazo dado pelo pai numa conversa franca entre eles. Se chegar aos 15 e não tiver surgido nada no futebol, você vai largar a bola e iniciar um curso profissionalizante no Senai, havia avisado seu Antônio. Porém, aos 15 anos, o Senai de Douglas já era a seleção brasileira sub-17. Com 17, havia estreado na sub-20. Com 18, estreado como profissional do Grêmio, com um gol no Botafogo, diante de um Olímpico lotado. O Grêmio empata o jogo, ajeitou o Morales, emendou o garoto Douglas, a bola desviou no meio do caminho, raspou na bola o Castilho e viu a bola morrer no fundo do gol. Em janeiro de 2010, por 6 milhões de euros, quase 15 milhões de reais na cotação atual, Douglas embarcou para a distante e gélida Ucrânia. A adaptação no Shakhtar levou pouco tempo. Douglas manteve no leste europeu a mesma determinação de seus tempos de guri. Sabia que era uma escala para um grande clube da Europa, e foi. Em 2015, o Bayern atendeu ao pedido de Guardiola e pagou 30 milhões de euros pelo meia. Tempos depois, nem o Bayern conseguiu segurar Douglas, e a Juventus exerceu o direito de compra do jogador ao custo de 46 milhões de euros. Naquele momento, o menino humilde, nascido no dia 14 de setembro de 90, no interior do Rio Grande do Sul, se transformou na maior venda já feita pelo gigante clube alemão. E nem mesmo o olho clínico de Kleber, naquele sábado de inverno de 2000, poderia imaginar. Entretanto, talvez tudo isso poderia ter acontecido mais rápido, não fosse o amor de Douglas pelo Grêmio. Na época da escolinha, Douglas teve a oportunidade de ser observado por um olheiro do Internacional, mas abdicou. Ele não hesitou ao faltar no treino no qual seria observado para não ter nenhuma chance de jogar no grande rival de seu time. E agora, depois de 12 títulos com o Shakhtar, 6 com o Bayern e 5 com a Juve, ao que tudo indica, chegou a hora de ouvir mais uma vez o seu coração. Para seduzir o atacante a retornar a Porto Alegre, a diretoria do Grêmio fez esforços financeiros importantes. Além de um valor de R$1 milhão em luvas, como premiação pelo acordo, o Imortal oferece ao jogador o maior salário da história do futebol gaúcho, R$1.800.000 por mês. Esse valor ainda pode crescer com a obtenção de metas de produtividade no decorrer do contrato com o jogador de 30 anos. E para cumprir o seu desejo de voltar a vestir a camisa gremista, o jogador precisou inclusive fechar as portas para a elite espanhola, além de, é claro, decidir-se a abandonar o padrão de vida europeu. Mas para quem sempre teve um coração totalmente azul, isso nunca seria problema. O Grêmio, que tem o nível de seu elenco muitíssimo elevado, com um jogador que ainda poderia estar jogando ao lado de craques como Cristiano Ronaldo, agradece. E a gente agradece também ao Douglas e a você que chegou até aqui. E já que chegou, confere aí se deixou o like, se inscreveu e ativou o sininho para não perder nenhuma próxima história que vai vir aqui no Curioso. Fique em paz, cuide-se bem e vamos time!